Senhores, o Fernando Haddad, deixa eu trazer uma outra notícia por aqui, porque a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, se manifestou favoravelmente ao pedido feito pelo governo federal para a interrupção da venda de ativos da Petrobras. Na semana passada, inclusive, o Ministério de Minas e Energia enviou um ofício à empresa solicitando a suspensão das alienações de ativos por 90 dias em razão da reavaliação da política energética nacional atualmente em curso. Ela citou ainda a venda da refinaria Landulfo Alves, localizada em São Francisco do Conde, no estado da Bahia, como um exemplo aí a ser seguido. Na visão dela, a refinaria foi vendida para amigos árabes do ex-presidente Jair Bolsonaro. A refinaria em questão foi vendida ao fundo Mubadala dos Emirados Árabes, que arrematou nada mais nada menos do que 10,1 bilhões de reais pelo feito. Deixa eu trazer o nosso queridíssimo Segré, que entende muito de economia e vai nos ajudar aqui a entender um pouco mais essa visão da Gleisi, né, Segré? Você acha que isso, de alguma forma, está prejudicando o Lula politicamente? Com certeza. E não é a falta de visão, é a falta de memória. Porque em 2006, esqueceu que a Petrobras comprou 50% da então refineria de Pasadena, com uma cláusula lamentável que obrigava que, em caso de desavenças entre os sócios, a Petrobras tinha que comprar a outra metade. Pagaram 1,2 bilhões de dólares por uma refineria que não valia isso. Que foi concluída a venda em 2019 por 467 milhões de dólares para a Chevron. Sendo que em 2015 a Petrobras foi a companhia com maior dívida do mundo. 160 bilhões, equivalente ao PIB de Hungria e 3 vezes o PIB de Uruguai. Então, eu recomendo a Gleisi Hoffmann de ficar quieta, agradecer, inclusive, que a gestão anterior normalizou a Petrobras, porque de 160 bilhões de dólares, que era a dívida da Petrobras em 2015, hoje essa dívida está em 58,7 bilhões, que equivale, em função da dívida versus o EBITDA, que é o lucro antes do imposto, juros, a depreciação e amortização, a 1,1. É a geração de caixa, quer dizer que totalmente pagável a dívida, coisa que em 2015 não era. Então, Gleisi, por favor, verifica bem a história antes de fazer comentários sobre a Petrobras, porque pode ter argumentos fáceis de ser declarados. Ô Piperno, como é que você vê essa posição da Gleisi? Porque ela está causando um certo racha dentro do PT, né? Há alas do PT bem insatisfeitas aí com a posição dela. Bom, são muitas coisas nisso. Primeiro que quando ela se manifestou, por exemplo, em atrito lá com o ministro Haddad, naquela queda de braço aí que a gente testemunhou, que a gente acompanhou na semana passada sobre a reoneração dos combustíveis, ela foi muito mal, aliás, não é uma área dela, em relação a isso ela devia ficar quieta. Sobre a refinaria, esse foi um tema, aliás, muito tratado na campanha pelo candidato Ciro Gomes. O Ciro, lá atrás, quase um ano atrás, o Ciro colocava em dúvida assim, as condições pelas quais essa refinaria foi negociada. E, por sinal, até o final do ano, não tenho esse número atualizado, mas até o final do ano era a refinaria que cobrava os preços mais altos em relação aos combustíveis. Agora, a administração da Petrobras, especialmente no governo Dilma, foi realmente algo tenebroso. E aí vem o presidente Pedro Parente no governo Temer e encaminha uma recuperação da empresa. Mas não vamos esquecer também uma coisa. Desde, assim, de 2007 e 2008 para cá, a curva de produção do pré-sal, ela aumenta muito. Então, é claro que isso também resulta em muito mais faturamento. Outro detalhe que beneficiou a empresa, e detalhe fundamental, nos últimos tempos as cotações também tiveram um salto. Então, é óbvio que isso acaba, de certa forma, engordando aí os lucros, o faturamento, inclusive os dividendos pagos aí para os acionistas. Não é uma questão fácil. Agora, também não vamos ignorar que isso é uma promessa de campanha. Na campanha do presidente Lula, já se falava em acabar com essa
estratégia de venda de ativos. A Petrobras, por exemplo, ela vende quase tudo que sobrou na bacia de Campos, que são postos já perto da, enfim, exaustão e tal, então ela resolveu arrematar isso. Várias petrolíferas menores compraram e elas estão lucrando bem com isso. Mas é uma estratégia, foi dito isso na campanha. Queria acrescentar só uma coisa, contribui para tudo isso aí, todos esses dados trazidos pelo Piperno, claro, mas tem um outro dado que é até mais determinante, né? A Petrobras parou de ser roubada nos últimos anos aí. Então, acho que isso favoreceu muito também a valorização da Petrobras, os números que ela apresentou aos seus acionistas, acho que isso também deve ser considerado. Eu disse que, inclusive, ela, no período Dilma, especialmente, ela teve uma gestão muito ruim. Muito bem. Piperno, só um ponto, porque eu vou trazer justamente esse raciocínio do nosso querido Nelson Kobayashi, que diz o seguinte: a Gleisi está dizendo, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, está dizendo que a Petrobras tinha negócios suspeitos e está olhando apenas para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Segré, como é que funciona esse óculos da deputada federal do PT? Por favor, qual lente que é? É uma visão parcial, porque devemos lembrar, eu vejo o Nelson sorrindo, igual que eu, é irônico. Gente, foi no começo da Petrobras que apareceu todo, o petrolão era pela Petrobras, não era por outra coisa. Então, eu recomendaria à dirigência do PT ficar quieto, não falar sobre a Petrobras, porque qualquer coisa que você puxa não é favorável ao governo. E tem uma condição importante economicamente falando. Por que alguém poderia se desfazer de algum ativo? Quando você fala de uma empresa que dá lucro, uma empresa privada ou mista, é uma questão simples. Esse ativo dá prejuízo, por isso não compensa tê-lo dentro do balanço, tem que ser comercializado, vendido. Quando você tem um governo que busca colocar cabides de pessoas que não necessariamente têm conhecimento técnico da área, o que pode ser enxergado é: precisamos mais lugares para colocar a militância. Então a Gleisi deve resolver a sua questão. Primeiro, Petrobras no passado não é favorável ao PT. Segundo, demonstrar por que não é bom, nesse caso, vender ou ter vendido algum patrimônio da empresa. E aí, economicamente, justificar, e poderá ser questionado: olha, não valia a pena porque era lucrativo. Por exemplo, então para que nós vendermos um ativo lucrativo? Aí a empresa pode indicar, porque não estava dentro da prioridade estratégica do negócio que a Petrobras terá daqui para frente. E aí o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, que deverá determinar se é válido ou não. E, eventualmente, a AGU também pode participar para ver se teve alguma questão ruim para as arcas do Estado, nesse caso, para as arcas da empresa.